Olá, sexto ano, tudo bem? Saudades de vocês. Bem, a gente continua, né, nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar com um tema muito interessante: arte para os deuses. Mas, professora, o que isso quer dizer? Na verdade, a gente vai tratar de arte rupestre, gente. Sim, a arte rupestre ela era indicada como arte para os deuses. Mas por que isso? Porque, na verdade, a gente tem essa tendência de achar que a arte rupestre ela só tinha um ideal de representar algumas imagens, mas na verdade não era só isso. A arte rupestre ela tinha uma idealização quase que mística, que sobrenatural, em que os homens acreditavam que produzindo certos desenhos lhe trariam uma boa sorte, né? Era uma maneira de se comunicar com algo que eles desconheciam, porém que eles acreditavam bastante. Então a gente vai entender aqui os períodos que nós vamos tratar. A gente vai trabalhar com o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. É legal que vocês percebam que a idade dos metais, na verdade, é uma continuação do neolítico, mas em artes a gente divide porque existe uma um certo elemento que modifica todo o processo artístico. A gente vem com a pintura no paleolítico e no neolítico, e na idade dos metais a gente pula para a escultura. Aí a gente tem aí como é que o paleolítico se desenvolvia, né? Ele tinha o nome de naturalismo porque ainda era a arte estritamente primitiva, né? O primeiro período onde o homem começa a se expressar. E na verdade a gente entende que o homem faz arte desde que ele é homem, né? Surgiu já expressando uma necessidade artística, mesmo que ela não fosse necessariamente para dizer que era algo artístico, mas ela tinha uma intenção, né? A linguagem era a pintura, a intenção lhes torna algo produtivo e isso já caracteriza esse processo como arte. Então a gente tem nesse período as armas e os instrumentos de pedra e por isso que é o período chamado de pedra polida, né? Porque eles aprendem a polir essa pedra e esse material ele é usado inclusive para poder caçar, para poder se alimentar, né? Foram os primeiros instrumentos cortantes na história da humanidade. A gente tem nesse momento os primeiros registros artísticos que são feitos em cavernas e a gente vai passando adiante para ver essas imagens. Olha que interessante, né? Nem eu consigo fazer isso com tanta perfeição e beleza. A gente também sabe que esse momento eles não tinham tinta, lógico, então eles usavam muitos materiais totalmente naturais. Eles usavam a gordura dos animais misturada ao sangue, o que dava essa tonalidade amarronzada, né, e avermelhada em tons terrosos, o próprio barro também, algumas sementes de flores e frutas também faziam alguns tons e complementavam aí. Também tem o carvão, que era feito dos ossos carbonizados dos animais, que trazia esse tom preto, esse tom mais escuro. Aqui a gente tem também as esculturas feitas de pedra, que também é característica do Paleolítico. As esculturas eram majoritariamente femininas, não existiam figuras masculinas, e tem um porquê de ser isso, porque era um período em que a mulher era valorizada pela sua questão de fertilidade. A gente analisa que nessas esculturas, né, a gente tem as formas mais arredondadas e voluptuosas, né, dos seios e do ventre feminino, justamente para valorizar essa questão da fertilidade, da mulher ser quem dá origem à vida no mundo. Aqui a gente já entra no Neolítico. O Neolítico, a era da pedra polida. Acho que eu errei, eu falei pedra polida lá. Lá é pedra lascada, tá? Aqui é pedra polida. Então aqui a gente tem a técnica de produção de armas e os instrumentos com as pedras mais afiadas. A gente vai ter na Revolução Neolítica algo muito interessante. Por quê?
O homem no Paleolítico, ele era nômade. O que era nômade, professora? Nômade é uma pessoa que não para, que ela anda daqui, ela vai para lá, ela vai se modificando de acordo com a temperatura, com os aspectos que mantêm a vida. Né? A convivência com animais selvagens em alguns espaços ela não era favorecida. Então, eles mudavam de locais para terem animais com mais fácil acesso, inclusive para se alimentar. Mas a maior estrutura da Revolução Neolítica foi o fato do homem ter estabelecido o seu espaço de vida, quando ele cria o sedentarismo e ele desenvolve a agricultura. Então, se eu tenho um pedaço de terra e eu consigo plantar para viver, então é aqui que eu vou me estabelecer. Então, tudo isso modifica muito a vida do homem no período neolítico, até porque se eu consigo estabelecer uma morada, eu preciso de um espaço para viver. Então, é o primeiro momento em que a gente conhece a arquitetura no mundo. A história da humanidade se desenvolve em arquitetura no período neolítico. Então, a gente com isso vai ter um aumento da população, porque essas pessoas passam a viver em locais onde elas vão, né, interagir e elas criam uma comunidade. A gente também tem muito, nesse momento, o desenvolvimento da tecelagem, da cerâmica e da metalurgia, o que é muito importante para o desenvolvimento artístico. Aqui a gente tem as características da arte no Neolítico, tem um estilo que é mais simples do que o estilo do Paleolítico e é mais geométrico. A gente tem umas figuras que sugerem mais do que reproduzem os seres, né? Então, elas têm uns sinais de figuras que são mais interessantes. As primeiras grandes transformações na arte foram nesse período. A gente está buscando imitar a natureza, então tem mais uma preocupação em fazer o animalzinho ali certinho. E por mais que as imagens estejam estáticas, elas ainda causam a sensação de movimento. A gente vai começar a ver aí. A gente tem poucos traços e poucas cores, mas olha como esse homem, né, está em movimento. A gente consegue ver que eles estão com lanças na mão e estão praticando um ato de movimento. Aí a gente chega na idade dos metais. Né? A idade dos metais é quando a gente começa a produzir as esculturas de metal. E a temática dessas esculturas são basicamente de guerreiros e mulheres, todas elas muito ricas em detalhes e servem como documentos, né, dos costumes do período. Por quê, professora? Como assim documento? Porque se você observa a maneira como a gente se veste, ela é um documento da história. Se vocês forem analisar as roupas do século XVIII com as roupas do século XIX e as do século XX e XXI, tudo mudou, até porque as características climáticas mudaram, entre outras coisas. Então, a gente analisa muito os costumes de um povo através da representação artística. Então, vamos olhar como é que era essa intenção de identificar através da obra. A gente consegue ver que é um guerreiro, porque ele está carregando aqui um instrumento, né, de guerra, tem um escudo, uma espada, tem uma armadura. Então, a gente consegue identificar que isso era um processo natural no período da Idade dos Metais. Então, a gente tem a análise do vestuário, que conta muito sobre essa história para a gente, a representação das mulheres e guerreiros, que eu já tinha avisado, e a riqueza dos detalhes. Gente, agora a gente vai para uma técnica muito legal, porque se vocês vão ficar me perguntando, professora, mas como eles chegaram? Era muito pouco tempo para desenvolver uma técnica de fazer uma escultura tão perfeita. E a gente agora percebe que tem duas técnicas básicas para se desenvolver essas peças. E essas técnicas continuam até hoje. Inclusive, eu estudei essas técnicas na faculdade. E a Grécia, que nós vamos estudar mais para frente, depois que a gente trabalhar a cultura egípcia, a Grécia ela trabalha muito com a técnica da cera perdida. Né? A técnica da cera perdida é essa técnica aqui em que a gente cria um molde de barro e a gente coloca, né, uma caixa em volta. Foi assim que eu fiz na faculdade. A gente coloca uma caixa em volta, faz uma escultura de barro, coloca uma caixa em volta dessa escultura, uma caixa de madeira, e joga o gesso, porque a gente na faculdade aprendia a técnica grega, né? Eles faziam com a cera.
Então, jogava a cera, ela ficava dura e depois de enrijecida, a gente cortava ela no meio e ela abre certinha, né? Porque a cera a gente consegue manusear ela com um objeto de corte e você tira o barro de dentro. Esse barro ele não vai ser mais usado, ele vai ser reaproveitado para uma outra oportunidade, mas ele não precisa ser mais usado. O que a gente tem nessa caixa? A gente tem uma caixa de cera e por dentro está aqui, ó, o objeto vazado, né? Que a gente depois fecha de novo essa caixa, joga o produto lá dentro, no caso ali era bronze, na Idade dos Metais, joga bronze lá dentro, ele vai se fundir, depois essa cera é perdida e a gente tem a escultura. Então, gente, acho que ficou bem fácil de entender, não é uma matéria muito complexa, ela é muito tranquila de se desenvolver. Eu quero que vocês tenham esse cuidado de olhar no livro, que o livro trata do conteúdo, porque a gente está na mesma cronologia, e façam os exercícios, além de olhar os comentários que estão aí no material complementar. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.